Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Trabalhar na Aviação. No vídeo de hoje vamos apresentar a carreira de inspetor de manutenção de aeronaves, uma das carreiras mais respeitadas, admiradas da aviação. Me acompanhe nesse vídeo que eu vou te apresentar como você se desenvolver nessa carreira de manutenção e como ter sucesso na carreira, o que você precisa, quais são os requisitos. Antes eu vou te pedir para deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, ok? Vamos lá. O inspetor de manutenção, ele é a gente chama, né, o apelido de inspetor de manutenção, mas na verdade ele não só é o profissional que inspeciona as aeronaves, né, inspeciona os serviços realizados, mas ele também é um apelido que se dá aos coordenadores, supervisores, as pessoas que são o nível mais sênior, né, da carreira de manutenção de aeronaves. Então, para ser um inspetor de manutenção, as qualificações são a carteira da ANAC, isso é muito importante, né, seja célula, GMP ou aviônica, ou uma combinação das três. Célula é estruturas de aeronaves, GMP é o grupo motopropulsor, tudo que se diz a respeito da parte de motores, e aviônica é toda a parte eletrônica. Eventualmente as pessoas podem ter carteira do FAA, EASA ou outros, né? Solicita-se uma experiência de pelo menos 4 anos após a emissão da CHT, que é a carteira de mecânico de manutenção aeronáutica, e experiência mínima de 6 meses nos últimos 2 anos. Isso aqui pode variar, né, dependendo da empresa, mas esse aqui é o mínimo que a gente exige no caso de inspetor de manutenção. Quais são as atribuições, né? O inspetor, ele é a pessoa que vai inspecionar os serviços realizados pelos executantes. Então, os mecânicos fazem o serviço, os mecânicos habilitados, e o inspetor, ele inspeciona o que foi realizado, especialmente na atribuição de uma organização de manutenção aeronáutica, né, uma oficina de manutenção homologada pelo RBAC 145. Ele libera o retorno ao serviço, né, que a gente chama de APRS, autorização para retorno ao serviço, que é designado pela empresa homologada, seja para liberar uma aeronave para retornar ao serviço, após um serviço de manutenção realizado, ou ele libera o serviço que foi realizado, né? No caso de uma oficina, ele é a pessoa que tem autoridade para liberar aquele serviço que foi feito na oficina. Inspeção de recebimento, isso aqui é muito importante, né? O RESEX é um trabalho de supply chain, onde o inspetor, que conhece bem ali o equipamento, ele recebe os equipamentos que vêm de importação ou de compra, e ele constata se esses equipamentos estão ok para uso, se estão bem conservados, se vieram bem preservados, ou se tem algum dano, né? Então, eventualmente, ele já devolve ali mesmo, e ele nem entra no estoque, e com isso o pessoal de supply chain consegue solicitar algum reparo em garantia, uma troca, devolução. E tem também a atribuição de ensaios não destrutivos, que a gente chama de NDT, Non-Destructive Testing, onde a pessoa se capacita a fazer inspeções não destrutivas, seja em material metálico, material composto, em diversas habilidades, tipo ultrassom, partículas magnéticas, líquido penetrante, raio-x, são várias atribuições. E qual é a evolução da carreira, né, de um inspetor de manutenção? Como eu estava falando, né, ele pode ser um cargo de gestão, né, seja um coordenador de manutenção, então ele administra uma equipe de mecânicos, de técnicos, ou então ele pode ser um supervisor de equipes, então ele supervisiona equipes de manutenção, vamos supor, em diversas bases, né? Ele pode ser também chefe de bases, né? Então, ele administra as bases de manutenção que sejam remotas, né, por uma linha aérea, por exemplo. Pode ser um coordenador de MCC, então ele pode ser a pessoa que coordena o trabalho feito no Centro de Controle de Manutenção, o Maintenance Control Center. É a pessoa que tem bastante conhecimento das aeronaves e vai administrar a equipe que faz a pesquisa de pane. Ou pode ser mesmo um troubleshooting, né? A pessoa que trabalha no MCC com as pesquisas de pane, vai ter todos os manuais à disposição, vai ter uma boa estrutura para poder dar suporte, seja para o pessoal de operações ou de manutenção nas bases remotas. Quais são as qualificações que a gente pede, né? Então, a pessoa tem que ter conhecimento da língua inglesa, no nível de poder ler os manuais e poder interpretar os manuais e poder passar essa explicação para a equipe. Não é necessário ter a parte de comunicação fluente, apesar de ser desejável, né? Depende da empresa que a pessoa vai trabalhar, mas o mínimo seria entender bem os manuais.
O curso das aeronaves aqui é fundamental, né, para que a pessoa possa explicar e desenvolver o trabalho a ser feito, né, de manutenção, ou os equipamentos, né, seja numa oficina, a pessoa tem que ter esse conhecimento bastante atualizado. Por isso a gente faz curso de reciclagem. De tempos em tempos, as pessoas se submetem aos cursos para manter o conhecimento sempre atualizado. Computação, né, então é básico, não só a parte de texto e planilhas, mas também sistemas operacionais de controle de manutenção, os ERPs, das empresas que controlam as manutenções das aeronaves. Então é muito importante o inspetor ter o conhecimento desses sistemas para que ele possa interagir com esses sistemas e produzir, né, a parte de papel, né, a parte de processo no serviço de manutenção de aeronaves. Muito importante ter um background técnico, né, então quanto mais experiência ele tiver em outros equipamentos, né, isso também sempre ajuda. Experiência como mecânico de manutenção aeronáutica. Então, quanto mais experiente ele for, melhor ele vai conseguir passar o conhecimento para as equipes e entender as dificuldades que as equipes passam. Os requisitos, né? Então, é muito importante a proficiência técnica, como eu falei antes, a experiência nas máquinas, quanto mais máquina ele tiver experiência, isso é sempre bom. Comunicação 360 graus, então é importante que ele possa se comunicar com os líderes, né? Os gerentes, né? E os dirigentes da empresa, além de poder se comunicar com os mecânicos e a equipe de produção, e também comunicar com as autoridades, né? Eventualmente, o inspetor é a pessoa que recebe uma autoridade aeronáutica para uma auditoria, ou mesmo clientes, né? Fornecedores, então é importante que ele tenha essa habilidade de comunicação em todos os níveis. Gestão das pessoas e dos processos, né? Então, o líder de manutenção, o inspetor ou o coordenador, é a pessoa que tem o contato com as equipes, né? E mesmo com os processos, seja os processos de ERP, os processos de produção. Então é muito importante ele ter esse domínio para poder fluir o serviço de uma maneira satisfatória. O empenho e comprometimento, isso aqui é uma questão de habilidades comportamentais, né, que o inspetor tem que ter para poder motivar a equipe. Então, com empenho e comprometimento, ele vira um exemplo, né, para a equipe, e com isso ele lidera a equipe com muita proficiência, e ele mostra, né, um bom desempenho para os gestores da empresa. Isso é muito importante. E paciência, né, muito importante quando a gente fala de administrar pessoas em todos os níveis, que haja paciência, né, no trato com as pessoas para que a comunicação flua, né, para que você possa entender as dificuldades que as pessoas passam, interagir com elas e tentar dar o melhor resultado. É isso daí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode deixar na descrição do vídeo, que eu vou ter uma grande satisfação em responder, ok? Obrigado e até a próxima.